Bom, bora começar então. Bom dia para todo mundo, espero que estejam todos bem aí do outro lado. Eu sou a Mariana, sou consultora aqui da Inventa. Estou hoje aqui com a Dê. Quer se apresentar, Dê? Bom, eu sou a Denise, eu também sou consultora aqui da Inventa, e a gente foi para a XSW esse ano, e acho que a gente vai contar um pouquinho da nossa percepção, da nossa experiência lá no evento. Muita gente acaba fazendo, né, esses downloads depois do evento, refletindo sobre as coisas que viram lá, discutindo, né, comparando pontos, o que cada um viu, o que gostou, o que não gostou. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente recebeu muito dessas perguntas também. Então a ideia desse vídeo é fazer um apanhado assim de coisas que a gente viu lá, o que funcionou, o que não foi tão bom, quais conteúdos a gente gostou mais. Então a ideia do vídeo é praticamente essa, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente já começa aí a passar os slides. Então, como eu comentei, eu e a Dê, a gente vai contar um pouquinho aqui sobre, dar um overview do evento, como que ele acontece, como ele está dividido, que tipo de coisa você encontra para fazer lá em Austin, o que funcionou bem na nossa visão e conteúdos que chamaram mais atenção e grandes reflexões aí que a gente teve durante e pós-evento. Sabendo que muito conteúdo do evento é gravado, então normalmente o que as pessoas fazem, algumas pessoas, né, fazem é olhar alguns desses conteúdos gravados depois, porque ao longo do evento é muita coisa para você assistir, né? Tem 20, 30 palestras acontecendo simultaneamente e você tem que escolher uma delas para entrar. Então, a gente fez um recorte aqui do que a gente conseguiu acompanhar, mas com certeza tem vários outros conteúdos interessantes que hoje vocês podem acessar na internet, no YouTube, tá? Tem áudio, tem vídeo, e aí vai do que vocês gostam mais aí de temáticas para pesquisar depois. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu queria dizer é que, em resumo, a XSW é muito sobre andar. É um esforço físico muito grande, porque, como vocês podem ver aqui, a imagem é real. Aumentou as nossas médias de passos de 5 mil para quase 15 mil ali no mês, na semana que acontece a XSW em março, porque você anda muito, né? O evento ele acontece em hotéis diferentes, a Dê vai dar um panorama geral sobre isso, mas você, ao longo do dia, vai se locomovendo entre esses hotéis, anda para comer, anda para mudar de palestra, anda para ir nas ativações, anda à noite para ir comer em algum lugar ou ir em happy hour. Então, assim, você anda bastante, tá? Mas brincadeiras à parte, se a gente pudesse resumir aqui o evento em duas palavras, a gente resumiria em dinâmico e aleatório. Vocês vão ver aqui nas imagens que tem coisas muito diferentes para fazer lá. Na primeira imagem aqui a gente tem pessoas, por exemplo, fazendo shows dentro de hotéis ou dentro de bares, por exemplo. A gente tem filmes, séries passando por lá, estreias de filme, estreias de documentário. Aqui era um teatro da Paramount que estava tendo, né, diversas estreias aqui de conteúdo. Muitos diretores aparecem por lá, então é bem legal que dá para ter troca com eles. Depois tem palestras também com eles. Aqui tinha uma feira de ciência. Deixa eu ver se eu consigo dar. Ah, não, aqui é só a foto. Aqui tinha uma feira que estava acontecendo lá, era uma feira de criatividade e tecnologia, e tinham diversas coisas. A Dê vai mostrar mais a fundo para vocês as coisas que a gente viu por lá, mas também era uma possibilidade, né, de conteúdo. Aqui é um exemplo de palestra, né? Tem o dia inteiro, todos os dias, diversas sessões, painéis para você assistir. Esse foi um painel muito legal que a gente viu, que tinha um cara com uma peruca, com uma roupa colorida, e no início, para quebrar o gelo, ele fez uma dinâmica lá na frente, chamou 3 pessoas da palestra e começou a fazer algumas perguntas. Quem acertasse as respostas, ele dava algum tipo de prêmio ali na frente. Então foi bem legal. E do lado aqui é um exemplo de o que dá para fazer pós-evento. Esse daqui era um happy hour que estava acontecendo em um dos bares ali em Austin. E aí você come, né, toma coisas específicas ali da região. Esse daqui é um sorvete que você, né, dizem eles aí que é um sorvete específico ali de Austin. E, enfim, muito legal para provar coisas novas e conhecer pessoas novas também. Essa rua aqui, que estava mostrando o vídeo, é a 60th Street. A gente vai mostrar mais vídeos dela também, mas, em resumo, todo mundo vai para esse lugar aqui pós-evento, né? Ou para ela ou para ruas ali próximo dela, que são ruas que tem bares e coisas para fazer à noite. Então, happy hour, ou as pessoas se encontrando à noite para comer, para assistir música ao vivo, né? Ouvir música ao vivo, é tudo aqui que acontece normalmente.
tá? E Austin é uma cidade universitária, tem muito jovem lá, e a gente chegou a conversar com alguns jovens ali que moram na cidade, e eles disseram que a cidade é sempre assim. Vocês vão ver que durante o período do evento ela fica uma loucura, mas no geral ela é bem movimentada. Acontece que no período do evento tem mais gente, né? Mas essa rua aqui, a Sixth Street, ela é sempre assim, bem movimentada, com muita coisa para fazer. Então é bem legal, tem bastante coisa para você fazer das 10 da manhã até a hora que você quiser ficar na rua. Aqui a gente tinha, né, muitas pessoas perguntaram pra gente quais são as possibilidades de fazer networking lá, como é que você se relaciona com as pessoas ao longo do evento. E aqui, acho que o melhor, eu estava comentando com a Dê, né, ontem, acho que o melhor lugar que a gente encontrou para conversar com as pessoas é na própria fila dos eventos. Então você tá ali, se reclama da fila, a pessoa reclama da fila, pronto, a conexão tá feita. E quando não era na fila, era no próprio evento. Então, antes de começar a palestra, tá todo mundo ali sentado, esperando, se acomodando, pegando os caderninhos para fazer anotação. Você puxa um papo ali e começa, né? Consegue conversar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Então, eu acho que esses são lugares legais e que você vai passar a maior parte do seu tempo neles, e é bom ali puxar a conversa com quem estiver ao redor. Mas tem lugares propícios para você fazer, né, esse tipo de relacionamento também. Tem bastante happy hour que acontece todo dia após palestras, né? Tem as ativações, esse daqui é um exemplo, né? A Dê estava testando um óculos ali para ver um cenário que, na verdade, era um cenário real de algumas favelas que Você lembra como que é o nome deles aqui? Gerando Falcões, né, Dê? Gerando Falcões. É um projeto deles, né? Isso é um projeto que eles estão revitalizando, né, algumas áreas de favela para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessas regiões. Muito legal, dava para enxergar tudo, dava para você se colocar dentro do ambiente, ver o cachorrinho passando, as pessoas passando, conversando. Mas E o legal dessa experiência, só para comentar, é que ela mostrava antes da revitalização e depois como ficava. E era interessante passar essa experiência para pessoas que também nunca viram como que é esse tipo de lugar, para as pessoas de fora também, do próprio Estados Unidos ou de outros países. Então eles ficavam bem impressionados de como acontecia e como mudava o panorama assim, do lugar. Isso aí. E isso daqui é um exercício ali, né? Uma dinâmica que tinha no meio da ativação. Tinha esse cara aqui também, que ele estava fazendo algumas artes em blusas na parede, em malas. A galera levava lá alguma coisa para ele fazer a arte. E aqui, gente, é um exemplo de bar que, se vocês quiserem fazer network com brasileiros, esse daqui é o grande point, tá? Tem brasileiro todos os dias à noite nesse bar. Ele é um bar que tem como se fosse uma competição entre dois pianistas, e você pode pedir quantas músicas você quiser, eles vão colocando ali na lista, né, e tentando tocar. É muito legal, é assim, os caras perguntaram no dia quantos brasileiros tinham, eu acho que era 90% do bar. Então é um lugar bom se vocês quiserem encontrar brasileiros para conversar no período da noite. Então acho que é isso, dá para você fazer network em todos os lugares, desde ativações, porque tá todo mundo lá com o mesmo objetivo, né? Até happy hours e os próprios bares à noite, além das palestras do dia a dia, né? Que todo mundo participa. Quer comentar as ativações, Dê? Sim. E falando de ativação aqui, gente, a gente mostrou uma ali anteriormente, que era a de São Paulo, né? Mas a gente foi em várias outras. Então a gente foi na da Paramount, que mostrava alguns cenários diferentes de filmes e promoviam alguns filmes também lá. A gente foi na da L'Oréal, que tinham amostras grátis de produtos da CeraVe, e eles estavam chamando bastante pessoas para se inscreverem como futuros talentos da L'Oréal. Então, para você se inscrever em algum processo seletivo, algo do tipo. A gente também foi na ativação da da Dell, que tinha essa parceria com uma marca que eles fizeram roupas em impressora 3D, e era muito legal, é o videozinho ali de baixo, eu acho que está passando ali, e as roupas, o tecido da roupa era feito em impressora 3D, então era bem interessante. A gente também foi na imersão da Porsche, que era realmente uma imersão do espaço da Porsche, tinham vários carros, tinham bastantes interações também ali, e a gente também foi uma ativação da Delta,
que era para mostrar o espaço, como que é o luxo da marca, assim, né? Então, tinha algumas coisas bem interessantes, tinha cardápio, tinha comida, tinha bebida, e tinha alguns brindes também, boné e moletom para a gente receber. O legal é assim, as marcas tentando conectar as pessoas, né? Porque em todos esses espaços a ideia era essa. Sempre tinha, por exemplo, na da L'Oréal tinha champanhe, umas mesinhas. Aqui na Delta você também sentava em mesinhas que mais pessoas sentavam ali com você. Todas elas eram experiências mais imersivas e que permitiam você criar conexões também com as pessoas ali ao redor. Isso. E essa é a Feira de Criatividade e Indústria que a Mari comentou lá no início. E aqui a gente vai ver alguns vídeos de algumas experiências que a gente teve. Esse primeiro vídeo, ele mostra uma tecnologia, né? É um material que chama Solament, e é um material que ele absorve o NR encontrado na luz solar. Então, ele absorve essa energia e ele fica no próprio material. Então, a luva sem esse material, sem o Solament, ele aumenta a temperatura em 6,4 graus Celsius. Já com esse material, ela aumenta em 19,4 graus Celsius. Isso pode ser muito bom para oferecer um calor. Então, para você utilizar em roupas de frio, para você não precisar usar tanta camada em roupa de frio, para você fazer esporte ao ar livre. E também pode ser usada ao contrário também. Como ela absorve a luz solar, ela também pode ser utilizada para proteção térmica. Então, para fazer filmes de vidro, assim, para não entrar tanto calor, para proteger. Então, assim, ajuda na eficiência energética também. O segundo vídeo, ele mostra o equipamento da Honda ali, né? A Uni-One, que é uma cadeira de roda com 6 rodas, e ele pode ser dirigido com o usuário se inclinando para guiar a cadeira. Então, era legal, porque nessa experiência você podia ter esse aprendizado. E era engraçado ver como a pessoa demorava muito também para fazer simples movimentos, assim. Então, você vai um pouquinho para um lado, para o outro, e aí tinham vários treinamentos, assim, como se pode dizer, para ele ir melhorando e fazendo mais ações com a cadeira. E era um pouquinho difícil, a gente ficou ali um tempo olhando, mas foi muito interessante de ver realmente como ela funciona e como não é tão simples assim de se usar, mas como pode ser uma coisa muito interessante e assim, boa, né? Que dá a acessibilidade para muita coisa. O terceiro vídeo, ele gera uma conexão, é uma tecnologia que gera uma conexão entre coisas distantes. Então, aqui a gente experimentou tocar em água viva virtual, né? Em um bichinho virtual também, a gente sentiu o ambiente, tipo a chuva batendo na nossa mão, e era muito interessante, porque era realmente uma coisa muito verdadeira, parecia que você estava tocando em alguma coisa. E aí teve uma pesquisa depois dessa experiência, e eles estavam dizendo que o uso disso pode servir para aproximar muitas pessoas que estão distantes, né? Então, a tecnologia aproximando de uma outra forma, agora com o toque, além só da visão e do áudio. Então, foi muito legal também essa experiência. E o quarto vídeo... Não sei se, só uma coisa, não sei se vocês conseguem perceber, mas quando a Dê passa a mão ali, meio que toca no bichinho, mostra, né, a parte que está sendo tocada. E é muito engraçado, porque você sente mesmo, você não sente a textura do negócio, mas você sente uma vibração e você consegue entender quais são os limites ali, segurar um negócio no ar que não existe, na verdade, né? Que, enfim, tem uma... Você sente uma barreira, né? É bem estranho. É bem interessante. A chuva também foi muito interessante, porque teve uma hora que a gente estava mexendo no bichinho, foi chovendo, e aí você sente na sua mão, assim, é bem interessante. Bom, e o quarto é o robô auxiliar enfermeiro. Eu acho que esse é capaz que bastante gente já tenha visto, porque saiu bastante coisa nas redes sociais e em sites, mas ele é um robô que utiliza inteligência artificial para ajudar os enfermeiros em atividades mais simples, como levar algum remédio, levar equipamento, levar algumas coisas, para que o enfermeiro também possa olhar para um outro lado, né? Ter mais tempo para olhar para o paciente, ajudar o paciente e conseguir melhorar a experiência do paciente. Isso aí, esse daqui, ele já existe em alguns hospitais franceses, então é mais difundido, assim, pode ser que vocês já tenham visto mesmo. Bom, aqui, gente, além das palestras, dos happy hours e das ativações, né, que a gente mostrou da feira aí, durante os últimos dias de evento,
a agenda do evento ela muda um pouco. Tem muito mais filme e muito mais coisas relacionadas à música o dia inteiro, desde manhã até o fim da noite. Aqui foram algumas das coisas que a gente assistiu. A gente viu muita música ao vivo, mas a gente fez um recorte aqui. A gente foi na palestra em que estava o diretor e alguns atores do filme Civil War, inclusive Wagner Moura estava lá. Foi uma palestra muito legal. A gente não chegou a assistir o filme, a estreia do filme, porque a fila era gigantesca. Mas, enfim, fomos à palestra, foi muito legal, porque aí o diretor dá a visão dele, os atores contam ali dos desafios, é muito legal ter esse tipo de experiência. A gente foi também num show, numa estreia de álbum que os Hermanos Gutierrez estavam fazendo lá, muito legal também. Primeira vez que eles estavam tocando várias das músicas que eles estavam tocando ali. E aqui a gente foi na estreia da série Three Body Problem, que estreou na Netflix. Aqui a gente assistiu o primeiro episódio. Lá também estava o diretor, tinha um pessoal que participou, né, trabalhou na produção da série. Então foi muito legal também. Tinham diversas outras coisas para fazer. Teve filme rodando, documentário, outros shows também. Teve show do Marcelo D2, inclusive. Tinha esse tipo de coisa para fazer todo dia e muito mais intenso nos 4 últimos dias do evento. E aqui, gente, uma coisa, né, que as pessoas perguntam sobre a logística do evento. Vale a pena ficar mais próximo, fico mais longe para não ficar tanto ali no miolo, né, que tem coisa o dia inteiro acontecendo. A gente ouviu muito falar sobre ficar mais próximo do evento é melhor. Só que a gente não sabia muito bem, assim, a gente entendia que beleza, né, porque você pode andar ali com mais facilidade, etc. Mas quando você chega lá, você tem a visão mais real, né, do que está acontecendo. O que a gente percebeu é, se você não fica próximo do evento, você vai pegar isso que você está vendo aqui na imagem, que é trânsito ao redor da cidade para chegar até os lugares. Então, você vai ficar parado em trânsito, perder tempo com isso. E isso daqui é a imagem de um colega nosso estava pedindo Uber para o hotel dele. Era noite, o hotel dava uns 15 minutinhos, 10, 15 minutos de carro dali, e ele estava pagando quase US$ 40. Então, e isso era todo dia. Tá? Então, façam as contas, talvez vale muito mais a pena ficar aqui próximo dos eventos mesmo, para vocês andarem na rua, conhecerem as coisas ao redor. Tem alguns carros elétricos lá desse tipo aqui, por exemplo, que você pode pegar com várias pessoas e eles levam você de um ponto a outro ali dentro da cidade. Tem esses outros, essa bicicleta aqui que dá para ir até 2 pessoas atrás, que é pura emoção. Eles conseguem desviar ali de carro, entrar em rua que está fechada para carro, então ela é muito mais rápida do que um carro. E você pode ir ouvindo música, tem uns que tem pisca-pisca, enfim, é uma experiência diferente e que acontece principalmente nesses momentos que tem evento aqui na cidade. E aqui, como a Mari comentou, é muito bom fazer tudo a pé e a gente anda realmente muito. E aqui é mais para mostrar para vocês como funciona, porque foi uma dificuldade nossa também. Antes da gente ir, a gente ficou meio perdida. Tipo, onde acontece o evento, como que é, o que a gente vai fazer. Então, ele não acontece em um lugar só, ele acontece as principais atividades, as maiores, as coisas com mais pessoas famosas, assim, eles acontecem no centro de convenção ali de Austin, que está circulado em roxinho mais escuro. É o principal, é onde a gente vai pegar credencial, é onde a gente vai fazer, onde tem as principais palestras, as maiores, mas também tem alguns principais hotéis que tem conteúdos meio que dividido por tópicos, assim. Então, ali no Hilton Austin, são conteúdos mais focados em tecnologia e negócios, por exemplo, e esse hotel é pertinho ali do Austin Convention Center, né? Aí tem o JW Marriott, que são conteúdos mais patrocinados por empresas, então ali a gente vê ativações também de marcas, mas a Mari também foi um conteúdo que a L'Oréal patrocinou, que era sobre a marca dela, também sobre uma ação de marca que eles fizeram, então tem bastante conteúdo que é patrocinado por empresas. O Austin Marriott Downtown, ele tem conteúdos mais relacionados à cultura, funcionários, ao bem-estar, liderança, esse tipo de conteúdo, e também é bem interessante. E aí tem os outros hotéis que também têm outras palestras, mas eles não têm esse tema tão forte, assim, pelo menos a gente não identificou tão forte os temas principais, mas neles também acontecem. E eles ficam todos muito próximos ali, então o problema é que às vezes você tem 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos de ir para um hotel para outro, então quando a gente vai fazer a nossa
escolher o conteúdo que a gente vai, é importante também dar uma olhada nisso para não perder muito tempo e também para conseguir entrar, porque às vezes a fila vai estar muito maior do que poderia ser. Então, é muito mais fácil se você ficar realmente alocado ali do que em outros lugares. E o que está pintado mais escuro também, além disso, são onde tem algumas outras coisas. Então, pode ter happy hour, ativações, esses eventos de música, teatro, cinema, quer dizer, que tem em todo espalhado. Então, além desse circulado dos hotéis que tem os conteúdos específicos, existem outras experiências que estão espalhadas em todo o mapa ali. E aí, aqui é para falar um pouquinho da estrutura, né? Então, antes do SXSW mesmo, a gente tem o SXSW Edu, que é um evento focado em educação, são 4 dias, e é um evento realmente focado para o mercado de educação, e depois começa o SXSW. Então, os 6 primeiros dias, eles têm bastante conteúdo sobre inovação, tecnologia, e como a Mari comentou, os 4 últimos dias é muito focado em música e cinema, mas muito mesmo. Então, aí os conteúdos viram totalmente, é engraçado, a cidade, ela se transforma, as pessoas, elas muda totalmente o público, muda o ritmo das pessoas na rua, assim, você consegue identificar facilmente que parece que você está em outro lugar, assim, outro evento. É muito interessante. E aqui a gente queria dar algumas dicas de como procurar os eventos, as palestras. Então, quando a gente entra, existe um aplicativo do SXSW, e aí a gente entra dentro da agenda, ele tem o tipo do evento, e geralmente a gente focou nessas sessões, mas tem os lounges, as exibições, as festas, ativações e tudo mais, e a gente também foi em algumas, mas a principal parte de conteúdo são ali nas sessões. E quando a gente vai para os formatos, a gente tem as Future Sections, que são aquelas palestras maiores, e geralmente são ali no centro de convenções, e são muito boas também, elas têm esse foco mais de inovação, de olhar para o futuro. Mas aí a gente também tem os painéis e as apresentações. As apresentações, geralmente, elas têm conteúdo visual. E aí, essa é uma dica que a gente dá, porque pra gente, pelo menos, funcionou muito melhor quando tinha slides, quando tinha apresentação visual, ficava muito mais fácil da gente entender, porque é muita coisa que se passa. Então, é muito conteúdo, é muito tema. E quando tinha apresentação, realmente ficava um pouco mais fácil da gente assimilar tudo isso. E o painel geralmente não tem, tá? E no painel ele pode ser de 1, 2 ou até 4 pessoas. E essa é uma outra dica. Quando tinha mais que 2 pessoas, a gente acabava despriorizando esse conteúdo, porque o que a gente notou? Quando tinha até 2 pessoas, a gente conseguia descer, eles conseguiam descer num nível de profundidade do conteúdo um pouco maior. Quando tinham 4 pessoas, o tema geralmente ficava muito superficial, naquela coisa que a gente já tem uma ideia, a gente já entende e não conseguia entender muito a mais sobre o assunto, sabe? As informações não eram tão aprofundadas. Então, essa é uma dica que a gente dá. Tentar pegar as apresentações, que tem os slides, e se for nos painéis, tentar ir em painéis que não tenham 4 pessoas comentando, porque o assunto ele vai ser um pouco mais superficial. Eu não sei se era o propósito, assim, mas a impressão que dá é que quando era uma sessão ali, um painel de discussão, a depender dos entrevistados, mas isso era, assim, na maior parte dos casos. Quando era só discussão, sem uma apresentação, dependia muito da pessoa que estava mediando ali a conversa, de puxar temas legais, de conseguir, né, triangular ali, para conseguir aprofundar mais a conversa, ter uma sequência que faça sentido. Senão, muitas vezes acontecia isso que a Dê falou, ficava mais superficial. Eu ouvi dizer de outras pessoas que participaram, que entraram em sessões que quem estava mediando queria aparecer mais do que quem estava ali para contar a história, né, para fazer a palestra. Então, assim, quando tem uma apresentação por trás, um PPT mesmo, a conversa ela é mais guiada, né? As coisas ficam mais fáceis de entender, eles demonstram, ali tem caso para mostrar, eles mostram na tela. Então, é muito mais didático, assim. Vale a pena entrar nesses, né? Se eu gostar do tema também, eu acho que vale muito a pena, porque é melhor para entender mesmo, tá? É mais didático, você consegue tirar foto e depois lembrar do que foi falado na palestra, tá? Faz diferença.
E aí, gente, quais foram os principais temas, né, que a gente viu lá? Muitas pessoas perguntaram isso. Eu acho que assim como no ano passado, né, a gente deu uma pesquisada e a gente viu que ano passado também foi muito falado sobre inteligência artificial. Esse ano foi a mesma coisa. Lógico que tiveram algumas mudanças, né, na abordagem da inteligência artificial, mas ele foi o tema central ali. Teve muita palestra sobre isso. Quase todas, não todas as palestras, mas muitas palestras de temas diferentes abordavam inteligência artificial. Então, era inteligência artificial para os hábitos de compra dos consumidores, para como as empresas vão passar a vender, para o dia a dia no mercado de trabalho, para a criação de conteúdo. A inteligência artificial estava quase que em todos os lugares. Mas, além dela, claro, tinham outros temas, tinha muita palestra sobre processos criativos, design, storytelling, muitas empresas, startups, etc., trazendo casos com impacto social. Teve muita palestra também sobre sustentabilidade no geral, desde... Teve uma que a gente não assistiu, mas que eu ainda quero ver como é que foi. Foi uma palestra que levaram lá uma ferramenta para você simular cenários ambientais para o futuro. Então, você ia simulando algumas variáveis, né? O clima, desmatamento, etc., e você via o impacto disso num curto, médio, longo período de tempo. Falaram muito sobre transição energética, mudanças climáticas, enfim, saúde, tinha muita coisa relacionada à saúde também. Então, aqui é um pouco de um apanhado assim, do que a gente viu. Mas, como eu comentei, inteligência artificial era algo que estava muito forte. E enquanto a gente saía, né, todo mundo depois das palestras, meu Deus, o que, que vai acontecer? Tudo está evoluindo muito rápido. O brasileiro, nas ativações, estava simplesmente assim. Essa loucura de dizer que não te quero, coletando as aparências, disfarçando. Brincadeiras à parte, gente, isso daqui aconteceu de verdade. A gente cantou Evidências em Austin, lá na ativação de São Paulo, foi muito legal. E esse meme a gente olhou no Instagram, acho que 1 ou 2 dias depois ali do evento, a gente falou, tem que estar nessa apresentação, porque tem tudo a ver, né? Então, ao mesmo tempo que você saía das palestras meio assim, meu Deus, o que, que vai acontecer, qual que é o impacto disso tudo, né? Como é que vai ficar o mercado de trabalho, não sei o quê. No final do dia, a gente estava numa ativação cantando evidências, né? Um happy hour cantando evidências. Acontece, tem que ter momento de descontração também. Mas o que, que vale a pena a gente falar sobre IA, já que se falou tanto sobre IA, né? A gente não montou toda a apresentação pensando em IA, porque se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar muitos dos vídeos das palestras que a gente viu lá. Aqui a gente tentou trazer algumas coisas interessantes que a gente viu. Acho que a principal palestra, né, que muitas pessoas têm falado sobre, que para a gente também foi muito legal, foi a palestra da Amy Webb. E ela começa a palestra falando sobre a gente não sabe como será o futuro, mas que ele será muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, ela começa falando sobre a diferença, né, do ano passado, ano retrasado, para o ano que a gente está. Quando as pessoas começaram a usar nós, CPF, né, e não só a CNPJ, nós começamos a usar o ChatGPT, por exemplo, no nosso dia a dia, né? O quanto que isso acelerou o aprendizado da ferramenta e a evolução dela mesmo. Eu estava lembrando que antes da gente usar a ChatGPT, eu vi algumas aplicações muito pontuais de IA no nosso dia a dia como soluções de empresas, assim. Então, eu lembro que eu via que tinha plataforma de ideias, né, para inovação, que tinha IA ali para identificar ideias repetidas e não ter, né, retrabalho ou trabalhos parecidos concorrendo no futuro. Mas a gente começou a usar muito mais do que isso, né? Então saiu aí só da esfera das empresas e a gente começou a usar no nosso dia a dia, o que traz uma velocidade gigantesca de evolução para esse tipo de solução. E que a gente também sabe, né, que foi a ferramenta com a adoção mais rápida aí da história que a gente tem conhecimento. Hoje, a MWeb mostrou ali nela, até no ano passado, ela trouxe algumas imagens que a IA estava gerando sobre, por exemplo, como seriam os CEOs de empresa, e ela falou, bom, tivemos 1 ano de evolução, vamos ver quanto que essa IA evoluiu, né? Vamos pedir de novo imagens de CEO para essa IA. E aí, quando ela pediu, mostrou ali os resultados de novo, né? Eram homens brancos com os mesmos ternos. Ela até fez uma brincadeira ali de colocar, então me dá um CEO de uma empresa de absorventes internos, né? Algo super feminino. E era um cara com terno, né? Um cara branco com terno também.
Então, assim, a questão que ela coloca é, estamos evoluindo, né, bastante, hoje a gente tem outras aplicações da IA, mas ela ainda tem vários desafios, principalmente desafios relacionados a viés, né? Então, tem a questão do viés, tem a questão da falta de responsáveis quando acontece alguma coisa. Ela deu alguns exemplos ali de cenários caóticos também que poderiam acontecer a partir do mau uso da IA, mas um exemplo que ela deu, que eu acho que mostra isso de forma muito clara, de algumas imagens que começaram a circular, na época era o Twitter ainda, eram imagens nazistas, mensagens falsas relacionadas a ela, e aí quando foram trucar, né, a plataforma, cobrar algum posicionamento, o Twitter falou que era só a plataforma, né, ele não se responsabilizava pelo que as pessoas estavam compartilhando ali. Então não tem como você prender uma IA, né? Essa foi uma coisa interessante que ela falou. Não tem como falar, IA fez algo errado aqui, né? A gente vai prender ela, vai castigar ela por esse motivo. Não tem como, né? A gente fala que é um bug que aconteceu ali, vai ter que ser consertado, a IA está alucinando, né? Vai ter que ser consertado e a gente tem uma falta de responsabilidade, né? A gente não sabe quem responsabilizar por isso. Então, o que ela diz é que essa transição de um mundo em que não usava nada de IA para um mundo que usa muito hoje, né? Ainda não estamos usando tanto assim. Hoje a gente usa principalmente em coisas do dia a dia para gerar texto, imagem, consolidar pontos, revisar, né? Fazer resumos. Mas mesmo para esses usos, a gente não tem uma transição clara, com leis e regras claras, né? Então tem uma falta de controle aí do que pode acontecer. E eu acho que uma coisa legal que ela foi contando, e esse era, eu acho que o grande tópico da palestra dela, era o super ciclo tecnológico, né? Que ela fala que antes a gente tinha uma grande tecnologia que meio que arrastava todas as outras, e ela era, né, o grande foco, assim, ela avançava, evoluía por si só. Hoje a gente tem um super ciclo tecnológico, que ela estava chamando, né? Que é a IA, o ecossistema de coisas conectadas, então coisas com sensores, smartphones, os próprios smartwatches, eletrodomésticos inteligentes e a biotecnologia, né? Ela diz que essas três coisas, quando juntas, elas ajudam a evoluir cada vez mais rápido, a acelerar o desenvolvimento tecnológico da própria IA, dos próprios sensores e da própria biotecnologia. Ela mostrou até exemplos, por exemplo, do Apple Vision Pro, né? E aí ela começou a pirar ali, trazer alguns exemplos de como que isso poderia ser usado no futuro, né? Ela falou muito sobre os nossos olhos hoje no Apple Vision Pro fazer o papel do mouse. Então hoje o Apple Vision Pro, ele lê a nossa intenção, ele não precisa nem de um dado ali, né? A gente não está imputando dado, ele lê a intenção dos nossos olhos para clicar em alguma coisa. Lógico que ainda tem que fazer um movimento ali de clique, mas o nosso olho faz a vez do mouse ali. E diz ela, segundo o marido dela, se eu não me engano, trabalha, né, ele é médico, e ele falou para ela que muitas das coisas que a gente hoje deseja, sei lá, olha esse celular aqui, cria um desejo por ele, né, quero comprar, gostei muito do produto. O nosso olho, muitas vezes, a íris e tudo, tem uma mudança ali que acontece antes mesmo da própria pupila, né? Acontece antes mesmo da gente processar essa informação no nosso cérebro. Então, usando esse tipo de equipamento, quantos dados essas empresas vão ter para entender o que realmente a gente quer, né? Como que a gente está interagindo com aquele tipo de produto. Isso pode mudar a forma que as empresas vão precificar produtos e por aí vai. Então, ela né, falou muito sobre esse assunto, trouxe cenários mais caóticos do que cenários positivos no geral, e eu acho que é uma palestra que vale muito a pena todo mundo assistir. Teve um pouquinho disso também na palestra da Elizabeth Branson, ela é do MIT Technology Review, e ela comentou, né, que nunca uma nova tecnologia tão radical passou de protótipo experimental a um produto de consumo tão rápido em tamanho e escala. O que está claro é que nem começamos a entender tudo isso, muito menos a contar com seu impacto. Então é um pouco disso, o que vai ser o futuro, como que isso vai impactar a vida das pessoas, né? A gente está descobrindo isso aos pouquinhos, a gente não tem as respostas ainda. E eu acho que, assim, uma pergunta interessante que a gente recebeu e que eu pensei bastante sobre isso, mas que a resposta ela já estava clara desde o primeiro dia do evento,
qual que é a grande mensagem por trás do evento, né? O evento ele foi aberto com uma palestra entre a NASA e uma poeta que fez um poema de na hora, leu pra gente, etc. Mas indo além da NASA ali, da poeta, eu acho que o que ficou claro ao longo do evento é que a gente está numa era de muita tecnologia, né, avançada, de muita conectividade, só que as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas, tão isoladas. E isso aconteceu muito pela pandemia também, mas a gente vê reflexos até hoje, né? E a gente não está vendo melhorias pós-pandemia, a gente está vendo que as pessoas estão cada vez mais se sentindo isoladas. E a gente assistiu um painel que foi muito legal. Aqui embaixo tem a fonte também, caso vocês queiram ver. Não tem vídeo, mas tem o áudio da palestra. E eles colocaram que ficar isolado assim, né, tanto isolamento social, é tão ruim quanto fumar 15 cigarros por dia. Então faz muito mal pra gente, né? E aqui eles mostram como eles chamam a era que a gente está da era do smartphone ou da era das redes sociais, da mídia social. Eles mostram o quanto aqui que as pessoas cada vez menos sentem vontade de sair de casa e de se relacionar com outras pessoas. E em rosinha aqui é a quantidade de pessoas que discordam da afirmativa que estar vivo é bom, né? Então, assim, depressão, ansiedade, pânico, isolamento social foram coisas que aumentaram pós-pandemia, né? E isso fica muito claro quando a gente olha dados também. Acho que esse foi um apanhado assim do evento. A gente tem muita tecnologia. A Dê acabou de comentar de uma 3D que você consegue tocar um ser humano que está distante de você. A gente tem muita tecnologia para aumentar a conectividade, mas mesmo assim a gente nunca se sentiu tão isolado e com tanta falta de confiança um no outro. E eu acho que a arte, né, foi isso que eles tentaram trazer, porque o evento também tem muita arte, ela tem um papel nisso tudo da gente se conectar mais com a gente mesmo e talvez aumentar, né, melhorar os relacionamentos que a gente tem desenvolvido hoje um com o outro também. Acho que essa é uma mensagem importante que ficou clara para mim ao longo do evento. Gente, aqui a gente começa a falar um pouco mais de conteúdo. Vou passar um pouco para a Dê, mas, assim, né, a grande pergunta, que tipo de conteúdo que vocês viram que mais chamou atenção, o que vocês gostaram mais? Aqui a gente deu uma resumida, a gente não vai entrar palestra por palestra, mas a gente fez um apanhado de coisas que a gente viu, que a gente achou interessante. Eu vou passar para a Dê contar um pouquinho para vocês. Esses macrotemas foi o que a gente viu também se repetindo muito em várias palestras, né? Então, é o mesmo tema, às vezes mais aprofundado em um lado, às vezes mais aprofundado em outro, mas foi basicamente o que a gente viu em muitas palestras se repetirem. Então, esse primeiro tema que a gente vai falar é do ser humano integral, então, do Homo sapiens até o Homo sapiens. Esse termo, ele já foi cunhado por algumas pessoas, mas o que a gente está vendo é essa ação do super-humano, né? É uma definição de saúde. A saúde sempre foi importante desde há muito tempo, e essa definição ela já está aumentando. Então, além da saúde física, a gente já aumentou, a gente já expandiu ela para saúde mental, saúde espiritual. A gente já tem visto estudos falando da saúde intestinal totalmente ligada com a saúde mental. Então, a gente já está notando uma mudança nesse sentido, ela já se expandiu para isso. E agora a gente está vendo, olhando para o atual e para o futuro, a gente está vendo outros sinais desse aumento da definição da saúde. Então, o que a gente vê? A gente vê as pessoas priorizando e aumentando as horas de sono, então se importando mais se o sono está sendo de qualidade ou não, e tentando meios para melhorar isso. A gente também observa uma conscientização da saúde social. Então, existe um estudo longitudinal de Harvard que fala sobre o impulsionamento da felicidade e a longevidade a longo prazo. E ele mostra que o primeiro fator é ter relacionamentos próximos e significativos. Então, a gente vê isso se tornando cada vez mais comum. Tem uma série na Netflix que também fala de longevidade, e ela também comenta isso. Você ter relações próximas, você estar perto da família, ou ter uma comunidade próxima, faz com que você viva mais tempo, né? Outra coisa é a saúde financeira. Então, 45% dos consumidores dos Estados Unidos e dos consumidores europeus afirmam que o estresse mental e as preocupações de saúde mental se baseiam na saúde financeira. Então, se isso afeta tanto a nossa saúde mental, talvez a gente tenha que olhar para a saúde financeira integrando o nosso conceito de saúde, né? E por que as pessoas estão expandindo essa definição de saúde agora? Então, o que a gente vê? É a democratização da informação
em saúde e aceitabilidade da informação. Então, tem 4 vezes mais influenciadores de fitness no Instagram desde 2020. E para além da dieta, exercício físico e apenas esse olhar mais, não só estético, mas um pouco estético e mais básico, que vem vindo há muito tempo, as pessoas também estão querendo viver de forma mais saudável. Então, a gente vê que 83% dos compradores de casas no Reino Unido afirmaram que viver perto da natureza é importante. E é interessante porque eles afirmam, eles têm uma expressão lá, que seria a prescrição da natureza, né? Que eles afirmam que se eles pudessem fazer prescrições médicas para exposição da natureza, eles poderiam poupar 650 milhões de libras, só por esse motivo. Então, é interessante ver todo o nosso lado da vida mudando em relação à nossa saúde. Também a gente está começando a ter um aumento no desejo de conhecer o nosso corpo. Então, 57% dos consumidores globais já têm smartwatch ou algum rastreador de fitness em sua casa. E está aumentando, né? A gente já está tendo novos equipamentos, além do relógio, a gente já tem o anel também que foi lançado para rastrear. E essa é uma tendência muito grande que as pessoas estão se apropriando muito mais. Então, a gente quer conhecer melhor a nossa forma física, monitorar nossos passos, monitorar a frequência cardíaca, respiratória, ver todas essas dimensões do nosso corpo. E além também de monitorar o nosso corpo, a gente também vê a preocupação de torná-lo melhor. Então, 82% dos europeus, eles consumiram suplementos alimentares nos últimos 12 meses. Então, também é uma nova forma de usar, né? A gente vê essa parte de suplementação, ao invés de só pensar depois da doença, como mitigar ela. E olhando para toda essa tendência, a gente vê o que está sendo feito pelas empresas e o que pode ser feito também pelas empresas para terem soluções e para se adaptar a esse novo mercado, a essa nova realidade. Então, pode passar. A gente vê que no lado da saúde física aqui, a gente está tendo alimentos funcionais, alimentos com remédio, alimento que pode ser projetado geneticamente para a nossa necessidade agora. A gente está vendo também novas drogas, então os medicamentos de LP1 que está conquistando o mundo todo, mas também tem novas inovações que ajudam as pessoas não só na perda de peso, mas também a lidar com outros tipos de vício, né? E também a gente está tendo soluções de detecção de doença precoce. Tem o Prenúvio, é uma ressonância magnética de corpo inteiro, que você pode pagar de uma forma privada, se você tiver condições financeiras, e ele examina todo o seu corpo para detectar precocemente o câncer, aneurisma e outras doenças potencialmente fatais. Quando a gente olha para a nossa mente, a gente está vendo o quê? Adaptógenos para a gente trabalhar o cansaço, o estresse, os traumas, para focar na clareza mental, na memória. Nootrópicos para aumentar a capacidade intelectual, estimular a mente, aumentar a concentração. É uma coisa que a gente está vendo já há um tempo, né? A gente ouve muito se comentar nesses tipos de remédio, nesse tipo de substância. E um tópico que foi muito falado também lá no evento, eu acho que tinha muita sessão, tinha muita palestra sobre, eram os psicodélicos. Então, assim, isso foi muito comentado, eu acho que é uma coisa que vai vir muito forte no futuro, e é muito interessante, mas a gente pode falar de macro ou de microdosagens, e são algumas soluções que as pessoas estão usando para trabalhar a saúde mental e espiritual. Então, está tendo esse viés também. Além disso, quando a gente olha para otimização da nossa performance, a gente vê a crioterapia para reduzir a inflamação, a terapia com luz vermelha, terapia hipóxica, para você fazer treinamento em grande altitude, sem ter que subir em grande altitude, então é uma coisa muito interessante. Atividades guiadas pelo cérebro. Então, já tem empresa como a AlphaBeats, que usa um dispositivo que faz neurofeedback com base na música que você ouve para melhorar o seu desempenho atlético. Então, já está tendo bastante coisa, bastante desenvolvimento em relação a esse lado. Em outro lado, as empresas elas estão trabalhando também para reverter e alterar os processos de envelhecimento. Ainda não é uma realidade muito concreta, mas já existem alguns soros intravenosos de anti-envelhecimento que são oferecidos. Então, tem empresa como a Juvenescence, que ela realmente está trabalhando para desenvolver terapêuticas que perturbam o processo de envelhecimento do nosso corpo físico. Então, a gente tentar parar um pouco esse processo de envelhecimento. Então, o que as pessoas estão querendo, né? É viver muito mais tempo, só que
com muito mais saúde, né? Muito mais jovem, de certa forma. E a reflexão que fica aqui é uma divisão na acessibilidade à saúde, né? Então, ela tem uma acessibilidade em muitas dimensões. A gente vê que 50% das crianças nos países de baixo rendimento ainda não têm nem acesso ao cuidado de saúde básico de excelência. Então, o que a gente pensa, se muitas dessas soluções apresentadas, elas não vão chegar a nenhuma pequena, ela vai chegar só para uma pequena parcela da população. Então, e se no futuro a gente pudesse, as empresas, o governo, de alguma forma, né, a gente pudesse pensar em não só ajudar a fornecer essas soluções de otimização e desempenho a esses consumidores, mas também a gente ajudasse a democratizar ainda mais os cuidados de saúde para todas as pessoas, né? Então, levar um pouco disso para todo mundo. Então, eu acho que é um pouco dessa reflexão que fica. E sobre esse próximo tópico, foi uma coisa também que a gente viu muito, a Maria já até comentou um pouquinho lá em cima, né, falando muito da tecnologia da IA, mas a gente viu muito em muitos assuntos, muita coisa falava de saúde mental, era uma coisa que a gente via as pessoas comentando nas filas também, essa mudança de abordagem, que antes o SXSW, ele falava muito disso, trabalhar, não, tinha essa pegada, né, nas conversas, então, nossa, a gente tem que trabalhar muito, tem que fazer tudo, tal, essa coisa meio que de frenético no trabalho. E esse ano estava se falando muito sobre, não, a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que entender melhor as nossas relações, a nossa relação pessoal com o trabalho, a gente tinha muitos conteúdos, muita palestra focando nisso também. Então é muito interessante a gente ver. Mas o que a gente tem hoje são pessoas mais conectadas com a tecnologia, mas elas se sentem cada vez mais desconectadas. Então, a gente está tendo uma epidemia da solidão, né? A gente poderia achar, nesse caso, que quem sofreria mais com isso seriam os idosos. Só que o que a gente está vendo é que 3 em cada 5 jovens adultos nos Estados Unidos, eles se sentem solitários ou socialmente isolados. E por quê? A gente pode ter muitos motivos, mas um dos principais impactos que a gente vê é a tecnologia e as redes sociais das relações como sociedade e saúde mental. Então, esse ano, 70% dos usuários de redes sociais, eles relataram se sentir sozinhos, e há 4 anos, esse número era de 53%. Então, a gente vem vendo um declínio nos momentos e rituais compartilhados, em que as pessoas criavam laços, então, iam na comunidade, faziam coisas juntos, né? Conheciam novas pessoas, criavam laços e senso de comunidade e construíam também uma confiança, que é uma coisa muito, né, que está se abalando no momento. Então, hoje, a gente não conhece nem os nossos vizinhos direito. E 1 em cada 2 canadenses dizem não confiar em quase ninguém da sua vizinhança. Então, já é uma coisa que está mudando muito e é uma coisa que a gente pode ver no tempo passado, né? A gente lembra, pelo menos eu lembro muito da minha mãe, dos meus avós, até a gente saía muito na rua, a gente conhecia nossos vizinhos, era uma coisa muito normal. E agora a gente nem confia na pessoa que está do lado, assim, mesmo trancado dentro de sua casa, você não sabe o que a pessoa está fazendo ali, você tem um certo receio. Então, é um outro indício muito forte, né? E ainda nessa linha de raciocínio da falta de experiência compartilhada que a gente está tendo na sociedade, a gente vê uma diminuição de 45% na socialização de adolescentes de 2003 a 2022. Então, e dentro desse período, o maior declínio que teve dessa socialização, ele aconteceu entre 2008 e 2010, que foi quando as redes sociais começaram a ser usadas em smartphone. Então, também mostra como isso está afetando as nossas relações sociais, né? E ainda nesse tópico, o que a gente está vendo? Com menos pessoas saindo juntas, indo para a rua, né? Fazer atividades ao ar livre, ou não seja ao ar livre, mas a gente vê um declínio do uso de espaços públicos também. Então, a infraestrutura sociais que permitem as construções de comunidades que a gente tem, são lugares para conhecer novas pessoas, para confiar em novas pessoas, para socializar, né? Elas estão em risco. Então, a biblioteca, por exemplo, de Nova York, ela não vai mais abrir aos domingos devido a um corte orçamentário de 24 milhões de dólares. Então, a gente está vendo vários indícios também sobre essa questão de falta de socialização, que impacta na nossa solidão, né, no ponto de a gente ficar cada vez mais sozinho. E a gente está vendo algumas iniciativas e algumas questões voltadas para esse tópico. Então, algumas respostas que a gente está tendo, por exemplo, alguns governos, eles já estão entrando com restrições sociais.
acho que pode passar, Maria, não sei se travou aqui para mim, mas beleza. Como o Japão e o Reino Unido, eles já estão impondo restrições sociais, que na verdade é algo para você conseguir sair e ser social. Então, a gente já está vendo algumas intervenções. Nos Estados Unidos, o Biden, por exemplo, ele traçou no ano passado uma estratégia nacional para promover as conexões sociais. Então, a gente vê, é algo que está realmente ficando muito grande, se o governo está tendo que intervir, né? E com isso a gente está vendo também que as empresas estão começando a prestar atenção nesse tópico, então também é um ponto importante. Outras coisas que a gente vê, o Hotel Índigo, por exemplo, ele trouxe um programa para trazer de volta a arte de pedir emprestado alguma coisa para o seu vizinho. Então, se você estiver na vizinhança do hotel e você precisar de alguma coisa simples que você não tem em casa, você pode bater lá e falar, você pode me dar uma xícara de açúcar, por exemplo? Então, a gente está voltando na época e tentando estabelecer mais esse contato. As coisas, elas ficaram muito fáceis, né? Elas foram muito facilitadas. Então, se eu preciso de um açúcar, eu vou pedir aqui no iFood, no Uber, em qualquer aplicativo, em vez de simplesmente bater na porta e falar um oi e pedir alguma coisa emprestada. Então, a gente sempre tem que ir para o lado da tecnologia, que também se tornou muito mais fácil, né? Outra plataforma é a Book, que ela conecta animais de estimação para apoio emocional. Então, a gente já viu que essa conexão entre animal de estimação e os seres humanos liberam oxitocina, que melhora né, a nossa saúde mental e o nosso organismo. O que a gente está vendo agora é realmente uma plataforma fazendo o match entre um animal e uma pessoa para a gente conseguir ter esse senso, né? Para a gente conseguir ter essa relação. E outra coisa que a gente está vendo, e essa é uma coisa um pouquinho mais polêmica, a gente viu até palestras específicas sobre isso, mas é uma questão complicada, que são empresas usando IA para aumentar a sua aptidão social. Então, a gente viu algumas palestras comentando sobre a IA ser a própria companhia, para você não se sentir tão sozinho, o que é algo meio duvidável, meio complexo, existem muitas relações ali, né, e muitas opiniões. Eu acho muito difícil a gente conseguir substituir, porque não é simplesmente falar com alguém, né, que o lado social exige da gente, mas o que a gente vê também nessa ferramenta é muito interessante, que não é só de conversar. Existe uma ferramenta de IA que ajuda a reduzir a ansiedade e até para você praticar antes de sair pelo mundo para conhecer novas pessoas. Então, a gente sabe que existem pessoas que ficam mais nervosas ou não, e isso pode gerar um conforto maior para você conseguir sair e conhecer novas pessoas. Então, você pratica antes de realmente fazer essa ação. E o que as empresas estão fazendo em relação a isso e também para gerar mais felicidade? O que a gente tem visto de diferente, né? A marca Joel, ela promove o uso de cores vibrantes nas suas roupas para dar um toque de dopamina, que eles comentam. A Fiat, a gente vê eles fazendo carros inspirados nas casas coloridas italianas, e a Adobe com campanhas de saúde mental que inspiram a aumentar a autoestima dos jovens. Então, aqui o que a gente pode olhar é como que a gente pode ajudar, as empresas podem ajudar nessa parte de recriar ambientes para socialização, como que a gente pode ajudar nessa volta, né, para as pessoas não se sentirem tão sozinhas e socializarem de volta e reencontrar seu propósito na reconstrução do tecido social, assim, da sociedade. Um outro macrotópico agora que a gente vai comentar, foi uma coisa muito legal que a gente acabou vendo, foi a reinvenção da experiência do varejo. Então, a maioria das pessoas a gente vê, antes a gente via que ela era leal às marcas que se preocupavam com elas. Agora, teve um estudo da Wunderman que mostra que antes a lealdade ela era medida com base na afinidade dos consumidores com uma determinada marca, mas agora as marcas elas devem usar os dados, a tecnologia para provar que elas se importam e elas podem se comprometer a ganhar o cliente, né? Então, 79% dos consumidores eles dizem que as marcas precisam realmente demonstrar que entendem eles e se preocupam com eles antes deles sequer pensar em comprar algum produto deles. Então, 62% dos consumidores também acreditam que as melhores marcas conseguem facilitar a vida deles, e 63% dos consumidores acham que as melhores marcas superam sua expectativa em toda a jornada do cliente. Então, o que a gente viu? Um foco muito importante na personalização e até na hiperpersonalização durante essa jornada, na parte de fidelização do cliente, trazer facilidade para o cliente. Então,
todos esses conceitos, eles estão aliados ali para você melhorar realmente a experiência do varejo, que está indo para outro nível, né? Então, a gente está precisando cada vez mais tornar algo diferente e não só fazer o mesmo que tem. E falando um pouco da IA nisso, a gente viu que a IA tem o potencial de trazer um valor anual de 400 bilhões a 800 bilhões para o setor de varejo. Então, é algo muito importante, muito expressivo e pode ter um impacto muito grande. Então, algumas empresas que estão utilizando já e já estão criando algumas ferramentas para facilitar isso. A gente tem o Circle to Search, que é uma pesquisa instantânea ali. Então, você está na sua rede social, você viu alguém com algum produto que você achou muito legal, então você simplesmente circula, você não precisa nem sair da sua rede social, mas ele já vai mostrar opções. Qual é aquele produto, onde você pode comprar, quanto custa. Então, ele já te dá toda a facilidade que você precisa durante essa experiência. Outra ferramenta é a Shop What's Your Mind, que é literalmente você comprar o que está na sua mente. Então, você vai descrever ali no Google o que você quer. Eu quero uma jaqueta de primavera, colorida, tal. E ele vai gerar com a IA uma imagem fotorrealista a partir dessa sua descrição. E a partir do momento que ele gerou essa imagem, você pode corrigir, tipo, não era colorida, era metalizada, que eu queria e tal. Você vai mudando essa descrição até você achar exatamente a imagem que você gostaria de comprar. A partir do momento que você achou essa imagem, você clica nela e ele te dá diversas opções de loja que tem produtos semelhantes, de valores e tudo mais. Então, facilitar mais do que você sempre... facilitar mais do que você só achar, realmente entender o que você quer e o que está na sua mente, né? Uma coisa que também não é tão fácil nem de você... se você está passeando no shopping, muitas vezes você não acha aquilo que você gostaria, né? Então, aqui você dar um passo a mais, realmente. Outra ferramenta é a IA Generate Gift Ideas, é uma coisa muito interessante também, que é para você ter ideias de presentes para você dar. Então, você descreve ali o perfil da pessoa que você quer dar. A pessoa gosta muito de cozinhar, a pessoa tem 45 anos em média, ela gosta de cozinhar e tal, e ele vai te dar vários tópicos. Então, ideia para cozinha, ferramentas para você cozinhar, ingredientes melhores para cozinhar, outras coisas. Então, ele te dá opções de temas e os produtos logo embaixo. Então, tem vários temas com vários produtos para você achar o presente perfeito para o seu presenteado. Outra ferramenta é o Virtual Try-On. Então, aqui o que a gente viu são que os consumidores, os compradores online, 42% deles não se sentem representados por imagem de modelos e 59% se sentem insatisfeitos com o item que compraram online porque parecia diferente do esperado. Então, quem nunca comprou uma roupa, né, e quando estava olhando ali achou que a roupa era justa ou larga e tal, a hora que chegou era totalmente diferente, porque realmente, quando a gente simplesmente olha no modelo, a gente não tem muito essa percepção, a gente não consegue entender o caimento da roupa, como ela fica, como que ela ajusta e tal. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram mais de 80 modelos reais, né, com diferentes tipos de pele, raças e corpos, para tornar mais real essa experiência. Então, a partir do momento que você identifica um produto ali que você quer, você pode testar ele em um modelo real que o Google criou, e aí você vê como essa roupa, teoricamente, ela se adaptaria a esses diversos modelos de pessoas. Agora, falando um pouquinho a mais da facilidade, né? Ali é muito da facilidade, mas aqui a gente vai falar do Whole Foods com a parceria da Amazon, que teve muito foco de fidelizar mais ainda os clientes, né? Então, essa parceria, ela fez com que as pessoas que têm o Amazon Prime conseguissem ter mais descontos ali nos produtos e mais benefícios, né? Então, existe uma personalização, eles conseguem analisar mais os dados do cliente e conseguir padrões e tudo mais, e eles conseguiram melhorar a experiência do cliente também com promoções mais específicas, direcionadas. Então, teve todo esse lado. Teve uma sinergia maior entre o online e o offline, então o Whole Foods ali no offline, com as lojas físicas, e a Amazon criou a experiência perfeita online, né? Então, você traz a conveniência, a facilidade ali, que você pode comprar online, retirar na loja, por exemplo, ou entrega a domicílio. Além disso, uma coisa muito interessante que aconteceu foi essa adesão dos dados, né? Então, a Amazon, a maior riqueza dela são os dados desse perfil de consumidor. Então, foi visto muito esse lado. Eles conseguiram muitos dados de comportamento dos consumidores, e isso foi muito importante para eles. Além deles terem conseguido melhorar a cadeia de distribuição,
e outras várias variáveis dentro das empresas. Mas eu acho que o mais importante aqui é essa parte da hiperpersonalização que eles estão fazendo, né? Que eles acabaram fazendo, e a parte da fidelização e facilidade, juntando o online e o offline. E outro caso legal que a gente viu é o do super app do Uber. Então, aqui a gente vê essa tendência, né, de trazer mais conveniência e mais facilidade para o consumidor. Então, o Uber, por exemplo, ele funciona com agendamento de viagens para você utilizar o carro, aluguel de carro, aluguel de patinete elétrico, pedir comida, usar aquilo para que ele começou, né? De pedir um transporte para você se locomover. Então, você está usando essas facilidades e eles usam os dados dos usuários para melhorar também, para hiperpersonalizar essa experiência. Então, eles têm muitas ferramentas que eles utilizam ali para melhorar essa experiência do usuário, para já deixar mais automatizado. Tá tudo em um lugar só, né? Que, pelo menos eu, sempre tem. A gente estava conversando isso. Eu tenho uma preguiça, não. Se eu tiver que baixar outro aplicativo, nossa, para mim já é a morte. Então, ele tá tudo em um aplicativo só. Ele já tem seus dados, ele já sabe o seu cartão, ele já tem o seu endereço, tá tudo ali. Você não vai precisar repetir tudo isso em outro lugar. Então, isso faz com que a adesão fique muito maior e você retenha muito mais o seu cliente ali dentro. E a gente vê outros exemplos também de super apps, né? Porque existe essa questão aqui, a gente vê o que eles classificam como serviços para um super app, né? Que seria essa parte da localização, de entrega de comida, a parte financeira, e-commerce e viagem, né? Então, o Uber a gente vê aqui, eles classificam com pontos, mas o Uber a gente vê que ele está em 3 dessas classificações. Aí tem vários outros aplicativos que são ali da Ásia, então, e eles são realmente muito mais completos, porque eles têm todas as características. Tem um aplicativo ali na Europa e 2 na América Latina, né, que é o Rappi e o Yumi. Mas a gente vê que realmente os aplicativos mais completos de super app que tem são ali na Ásia, e eles realmente têm todos os tipos de serviço em um único aplicativo. Uma coisa que eles comentaram muito nessa palestra é isso, que os Estados Unidos meio que hoje eles estão começando a engatinhar em relação a esse tema, né, de super apps. E que lá na China, por exemplo, tem aplicativos que você chama o carro, pede sua compra de supermercado, compra remédio, você faz tudo, paga boleto, você faz todas as suas necessidades, elas estão dentro de um único aplicativo, e é bem isso que a Dê comentou, né? Conveniência, seus dados estão tudo ali, é muito mais fácil de você trocar de um serviço para o outro. Então é isso que a Uber, por exemplo, tem estudado para melhorar o aplicativo dela, né? Como é que ela pode entregar mais funcionalidades pensando nessa facilidade, né? Nessa comodidade. Então a gente vê aí que o varejo, a gente sabe que o varejo hoje, pelo menos aqui no Brasil, ele tem margens super apertadas, né? Mas o que a gente tem visto é a tentativa de se aproximar mais dessa jornada do usuário, do cliente, do consumidor, olhando as necessidades dele. Então, quero comprar no lugar que eu quero comprar, o que eu quiser comprar, o que está na minha cabeça. Eu nem necessariamente vi esse produto, né? Mas eu tenho a noção do que eu quero e receber quando eu quiser receber, né? Como é que o varejo suporta todas essas demandas de quem está comprando online? Então, a ideia é suportar todas essas demandas, né? Com o uso de AI, com o uso de outras ferramentas que barateiem, né, pelo lado do varejo, para também não espremer tanto as margens, mas também que enderecem essas necessidades dos consumidores, por outro lado. E aí, um último tema, para a gente também não passar tanto tempo aqui, eu contei para vocês no início que teve muita coisa relacionada a meio ambiente, sustentabilidade, tiveram diversas palestras. A gente foi em uma ou duas, porque, né, muito tema, e aí você pega um pouquinho de cada coisa, mas eu sinto que em todas as outras que eu vi depois, e na própria palestra que a gente foi, tem um grande tema por trás dela, que é um pouco do que a Adê comentou, de aumento de expectativa de vida, e ao mesmo tempo a gente vê que em 2050 a gente vai chegar numa população de 9,7 bilhões de pessoas, né? E esse crescimento populacional e pessoas envelhecendo né, com uma expectativa de vida maior, são elementos que trazem novos desafios para a gente. São desafios que a gente já vive hoje, mas que eles aumentam aí a importância no futuro.
Então, por exemplo, com uma população maior, a gente vai ter um aumento na utilização de recursos naturais, por exemplo, água, locais para plantar alimentos, né, para produzir carne, por aí vai, energia. A gente vê hoje já uma urbanização meio caótica. Quem vive em São Paulo, por exemplo, vê isso todo dia com o trânsito que a gente tem, né? A questão de moradias precárias, questão de saneamento básico. Em muitos bairros isso ainda falta, né? E é uma coisa muito básica que todo mundo deveria ter acesso já hoje. E tudo isso, esse aumento da população, vai gerar, vai, né, impactar ainda mais nessa urbanização que hoje já é mal planejada. A gente vai ter impactos ambientais também, né? Poluição, desmatamento, mudanças climáticas, são coisas que a gente já vê. E que a tendência com a população crescendo também é aumentar, né? Intensificar. E aí a gente começa a pensar em outros impactos também. Então, eu tinha visto uma notícia da CNN que dizia, numa pesquisa, né, que eles fizeram, que a população ela vai crescer na próxima década de uma forma mais acelerada do que nossa capacidade de produzir alimento, né? E aí isso traz toda uma insegurança alimentar, desigualdade social, enfim, tem diversos impactos aí que a gente poderia ficar discutindo. Tiveram alguns pontos desses impactos que chamaram mais minha atenção nas palestras que a gente participou. Teve uma muito legal, o link está aqui embaixo também. Essa palestra foi gravada, eu descobri ontem, inclusive, está no YouTube, então vocês podem assistir. É uma palestra legal que eles falam muito sobre como que a vaca hoje, considerada um problema na emissão de metano, né, que é um dos gases de efeito estufa, ela poderia ser um caminho para resolver o problema. Fiquei com dó deles colocarem a vaca como o problema disso tudo, né? Ela é parte do problema, lógico, mas é muito porque a gente consome leite, laticínios, etc. Então, assim, não adianta muito culpar a vaca pelo que a gente faz, mas aqui a ideia deles era mostrar de onde que vem, né, as emissões de gases de efeito estufa. Vem muito, então, do setor de energia. Aqui a gente fala muito de energia fóssil, né, petróleo, etc. Tem também a parte de transporte rodoviário, enfim. A maior parte aqui vem do setor de energia, mas a parte de agricultura, pecuária, áreas de floresta, né, também tem uma representação grande, quase 20%. E aí o que eles colocam é que não tem como a gente resolver esse problema com ideias extremas. Um exemplo que ele usa, que para mim é meio polêmico, eu não tenho know-how nesse conteúdo, tá, gente? O SXSW ele faz muito isso com você, ele te tira da zona de conforto, você vê coisas muito diferentes do seu dia a dia. Mas uma coisa que eles comentaram aqui que vale a discussão é que hoje não adianta você eliminar todo o gado que existe, porque existem áreas no planeta com uma vegetação específica que o ser humano não consome. E não é um solo que dá para você trocar da noite para o dia o que você vai cultivar ali. Né? Você teria que adicionar muito mais aditivos, seria um negócio muito mais caro. Então, é um lugar muito propício para você criar animais que vão comer aquele tipo de vegetação. Então, para eles, existe um espaço na Terra disponível para isso. Né? E aí vai da gente escolher exterminar o gado ou colocar o gado ali para comer aquela vegetação, aqui, né, o que está sendo plantado ali, para viver naquele espaço que, pelo que eu entendi, assim, não serviria como um espaço para cultivar alimentação para nós. Não sei, tenho minhas dúvidas, né? Era um cara da Elanco que estava aqui, uma empresa de saúde animal, e ele comentou então que é isso, a gente não pode depender de soluções extremas. Né? E aí eles trazem uma caixa de ferramenta com umas 10 possibilidades de tecnologia para reduzir impactos dessas emissões de gases de efeito estufa. Uma coisa que ele coloca é que até 2030 a gente vai ter que resolver o problema da temperatura do planeta. Né? Todo mundo já está sentindo o que está acontecendo com essas temperaturas extremas que a gente tem visto, tem sentido nos últimos anos. E a tendência disso tudo é piorar se a gente não fizer nada. Né? Então, o que ele coloca é que precisamos diminuir essa temperatura, só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ter um aumento da população, que vai aumentar também a porcentagem a necessidade de consumir proteína, e não tem como excluir proteína animal dessa conversa, e ao mesmo tempo a gente tem 60% da população abaixo do nível nutricional que eles deveriam estar consumindo. Então, assim, vai ter que ter proteína no futuro, e a proteína animal, ela tem um papel importante né, dentro aí da temática da proteína. E aí o que eles mostram em gráficos era que o metano, diferentemente do CO2,
ele é um gás que ele é absorvido por um menor período de tempo, né? O metano ele demora assim para sair da atmosfera em um pouco mais de 10 anos e o CO2 demora mais de 1000 anos. Então, se a gente for atacar alguma coisa num curto período de tempo para reduzir a temperatura da Terra, e o metano tem um potencial energético grande, né? Ele está totalmente relacionado ao aumento de temperatura, a gente teria que olhar para metano. E aí o metano ele está muito relacionado à agricultura e pecuária. Então, o que ele coloca que é muito interessante é que eles vão ter que começar a entender um pouco mais das demandas das novas gerações, da nossa geração e das gerações que estão vindo, porque são gerações que se preocupam muito mais com o que eles estão comendo, né? E qual que é o impacto disso para o meio ambiente. São gerações que dizem que sacrificam o sabor, sacrificam seus hábitos alimentares para se alimentar de coisas que vão trazer não vão ser tão prejudiciais para o meio ambiente, vão trazer uma qualidade de vida melhor para o planeta e para as pessoas. Então, o que eles colocam aqui é que se eles não escutarem os desejos dessa nova geração, vai ser uma geração sabotadora do que eles produzem, né? Que são produtos provenientes aí de animais, leite, carne, por aí vai. Então, o que eles disseram a gente vai ter que ouvir essa geração, a gente sabe da importância que é a questão das emissões de gases de efeito estufa, né, a necessidade de reduzir isso, e a gente vai ter que se colocar do lado dessa nova geração. E aí eles começaram a explicar algumas das possíveis tecnologias que estão avançando hoje para fazer isso. Eles falaram de uma que eu achei muito legal, que é muito interessante, né, que é um aditivo que eles colocam na ração da vaca para reduzir a emissão de metano que elas emitem, né, da própria alimentação. Elas fazem, né, produzem muito metano ali no estômago e acabam emitindo isso pelo próprio fato delas ruminarem. Então, esse é um aditivo que você pode colocar para reduzir em até 40% do metano entérico, né, que eles chamam, no campo. Tem muitos países já usando, os Estados Unidos ainda não está usando, isso está avançando. E tinha uma palestrante nessa palestra também falando sobre a questão do mercado de crédito de carbono ou mercado de compensação. Né, ela disse que são esses dados aqui, apesar de 93% dos agricultores conhecerem, saberem, né, que existe o mercado de crédito de carbono ou de compensação, só 3% deles estão dentro, né, dessas soluções. Então, a empresa, ela vai lá, apresenta a empresa dela, e é uma empresa que meio que facilita a entrada, que pode ser muitas vezes burocrática nesse tipo de mercado, facilita isso para os agricultores, né? Torna mais barata, mais rápida também, porque, enfim, trabalha com toda a parte da papelada ali de início. E aí eles colocam que essa é uma solução importante, né? Porque ao mesmo tempo que permite que as empresas continuem produzindo, né, e na prática ali estão equilibrando, zerando ou diminuindo, né, a quantidade de carbono que elas estão emitindo ou de outros gases de efeito estufa, ao mesmo tempo, as empresas que estão ganhando dinheiro com isso é um incentivo para você avançar mais rápido tecnologicamente, né, para, enfim, outras tecnologias que ajudem a reduzir a emissão desses gases de efeito estufa. Uma coisa que eles comentaram que é muito importante é o suporte do governo por trás de tudo isso, né? O cara até deu o exemplo da Califórnia, que é o estado de onde ele vinha, que lá o governo tem muitas iniciativas, muitos incentivos, e por isso a agropecuária lá da Califórnia tem mudado muito, né? Tem muito mais soluções ali que estão sendo difundidas para a agropecuária ser mais sustentável. Então, achei muito interessante assim, toda essa discussão que eles fizeram. E o último ponto, falaram muito sobre transição energética, o futuro da mobilidade, né, os carros voadores, a eletrificação. Eu acho que aqui uma reflexão muito legal que esses painelistas aqui fizeram, cada um veio contar um pouco da experiência das suas cidades, mas eu achei muito legal eles falarem sobre como as cidades vão ter que mudar para se adaptar a essa população, né, que está crescendo e a novos modais de transporte. Então, eles disseram que as cidades elas não foram pensadas para a gente andar a pé. Né? Pelo menos a maior parte das cidades aí do mundo, a gente vê que não tem calçada muito estreita, aqui no Brasil tudo esburacado, né, com desnível, não tem muita sinalização, não tem muito verde na rua, não é uma atividade que, no geral, gera muito bem-estar. Né? Então, o que eles disseram é como é que a gente muda aspectos, né, físicos, mesmo estruturais da cidade,
para gerar esse bem-estar e fazer com que as pessoas andem mais a pé, ou usem mais patinete, usem mais bicicleta, né? Como é que a gente diminui essa questão de uma pessoa a cada um carro, né? E esse trânsito aí gigante que a gente vê e que também tem impactos para o meio ambiente. Inclusive, eu estava conversando com a Dê e a Dê estava me contando, né, que em Toronto, no Canadá, tem uma via para carros com mais de uma pessoa, justamente nesse sentido da gente tentar incentivar o contrário, né, de que mais pessoas, você otimize viagens ali, né, mais pessoas estejam no mesmo carro, você não ande sozinho com um único carro, para reduzir trânsito e reduzir também a questão da poluição. Gente, para fecharmos, a gente queria mostrar um pouco para vocês sobre o que fazer em Austin, além das palestras, né? Austin, como eu comentei, é uma cidade universitária, então tem muita coisa para fazer, tem muitas lojas, não se resume só ao evento. Dê, não sei se você quer comentar, eu acho que... Comento. Como a Mari comentou, né? Austin vai muito além do evento, ela tem muitas coisas típicas de lá mesmo, então é muito legal você ver outra realidade totalmente diferente. Eu acho que uma coisa que a gente acabou indo foram em alguns bares, então um que a Mari já comentou, que é o Peter's Dueling Piano Bar, que é realmente onde tem muito brasileiro, mas é muito legal o estilo do bar, com os 2 pianos, a gente se divertiu muito, foi muito gostoso, e ele fica nessa 60, né? Nessa avenida que tem muitos bares lá e tem muita música ao vivo, tem muita. Então, assim, se você estiver passando, você olha para um bar, você fala, vou entrar aqui. Então, era isso que a gente fazia muitas vezes. A gente entrou em um olhando assim que estava passando o Oscar, então a gente já entrou, ficou, assistiu o Oscar. Então, é muito nessa pegada, sempre tem muita coisa acontecendo nessas avenidas. E um outro bar que a gente foi muito legal foi o White Horse, que tem dança country. Então foi muito gostoso, foi uma experiência muito diferente, assim, pelo menos eu nunca tinha ido num bar assim, e foi muito gostoso e imersivo, assim, na cultura do lugar. Algumas lojas que a gente foi, então tem essa Congress Avenue, que tem várias lojinhas, tem lojinha de souvenir, tem lojinha muito atípicas, assim, muito diferentes e muito legais. A gente foi na loja famosa, a Aliens Boots, que é para comprar bota couch texana. Então, eu comprei, a Mari comprou, e é super legal. E mesmo que você não compre, é uma loja muito legal, muito diferente, assim, que vale conhecer. E nessa rua tem outras lojas semelhantes, assim, que vendem botas e tudo, mas essa é muito grande, é muito diferente mesmo. Tem uma parte só de chapéus também, então é muito legal. E a gente foi em outra loja, que é essa Big Top Candy Shop, que é uma loja só de doces, assim, e parece loja de filme, sabe? Que a gente entra e tem todos aqueles doces, até meio antigos também, algumas coisas diferentes. Então, essa rua é muito legal para passear também. Tem também vários brechós, várias lojas, tem muita coisa para conhecer nessa avenida. E por último, uma coisa que a gente provou, a gente tentou ir nas melhores indicações que a gente conseguiu ao longo do evento também, é o churrasco texano. Então, a gente até colocou em ordem do nosso ranking que a gente mais gostou, então tem o Franklin Barbecue, que, assim, é realmente o melhor, falam que é o melhor, e ele é realmente muito, muito bom mesmo. Tem gente que fica na fila por mais de 8 horas esperando, e eu acho que a gente deu um pouco de sorte, porque o dia estava meio chovendo, então a gente conseguiu chegar meio em cima da hora, assim, a gente ficou umas 2 horas na fila, foi bastante, mas pelo que eu vi, tinha gente lá que estava desde as 7 da manhã para almoçar, então, assim, porque se a carne acabou e beleza, sabe, não tem mais como fazer. E assim, a carne é muito lá, né, para sentar na fila, então não vai ser tão difícil. Se não estiver chovendo ou meio garoando que nem com a gente, vai ser um pouco mais tranquilo. O outro é o Cooper's Barbecue, que também é muito bom. É esse do vídeo do lado direito. Não sei se está passando o vídeo, mas é ele. E também é muito gostoso. Ele é um pouco mais próximo do evento ali, então ele está no meio das coisas ali, então é legal para passar, comer. É uma comida até com um preço razoável pela quantidade de carne que vem, né? Então, dá para dividir também, e essa é uma boa dica, vai em grupos ou vai em dupla para dividir, porque a hora que a gente vê, vem a peça inteira, e aí você olha para aquela carne e fala, meu Deus, não dá para dividir no meio isso, e precisa vir a peça inteira. Então, essa é uma dica. E
E o terceiro é esse Ironworks Barbecue, que ele é muito legal também. Eu acho que o espaço é muito legal, ele é muito gostoso, ele é mais organizado, assim, é mais fácil de você entender como funciona, pedir comida e tudo mais. E ele é muito gostoso também. Então, eu acho que esses três foram os melhores, quer dizer, a gente foi nesses três, e eu acho que essa é a ordem de prioridade ali da comida ser muito boa, mas tem essas questões das experiências, de um ser mais demorado, outro menos, e foi isso, mas foi muito bom. Eu acho que é uma coisa que super vale a pena realmente ir e testar esses restaurantes. Oi, gente, a Dê falou de comprar a bota ou não comprar, eu, assim, tem que comprar uma bota, porque a bota é feita lá, é super artesanal, tem botas muito diferentes, você não vê em lugar nenhum, assim, daquele jeito. E em muitos modelos diferentes, e você vê que E tem tá na muita... moda agora. Oi? E agora tá na moda. Pois é, e muita coisa feita à mão. Então, assim, é muito legal. É uma coisa que você só vai encontrar lá e é uma baita de uma lembrança útil depois, né, para você usar no dia a dia. Que mais? Bom, reflexões finais. Eu tentei dar uma olhada, juntar um pouco de tudo que a gente viu aqui. Tem muitos vídeos aí no YouTube de pessoas que foram, né, e contaram o que gostaram de cada palestra, tentaram trazer coisas bem práticas, a Dê trouxe, né, muito conteúdo prático, mas eu acho que é legal a gente começar a pensar também de tudo que a gente viu, o que fica de reflexões, né, finais. Não só, enfim, cases, como usar IA e como ganhar dinheiro com isso. A gente viu, então, muito da Amy Webb falando sobre como o nosso desenvolvimento tecnológico hoje está na mão de poucas pessoas, com muita influência econômica e política, né? Ali são as fotinhas das pessoas que ela mostrou. A gente viu aí a Dê comentando sobre aumento da expectativa de vida. Teve um quadro, uma palestra com esse cara que está aí na tela, na parte do meio, o nome dele é Ray. Ele é um músico, se eu não me engano. A gente não assistiu, mas está no YouTube, o link está aí na parte de baixo. E ele diz sobre o avanço tecnológico que a gente tem hoje. Hoje a gente aumenta a cada 1 ano de vida 4 meses de expectativa de vida, pelo avanço tecnológico atual. E aí ele coloca que em 2045 a gente vai conseguir aumentar a cada ano de vida mais 1 ano de expectativa de vida, o que é assustador. A gente não sabe se é verdade, né? É uma estimativa aí que ele faz. E aí as pessoas poderiam, inclusive, chegar até os seus 200 anos de idade, né? O que é muito assustador se a gente pensar já no crescimento populacional que a gente vai ter. E, por outro lado, a gente vê a questão aí que a Dê comentou, também já comentei, das pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Tiveram algumas palestras também que falaram muito sobre essa questão de confiança, das pessoas perderem mesmo a confiança, né, no seu vizinho ou em outras pessoas, muito pela questão de hoje receber conteúdo que você não sabe se é verdade, e cada pessoa tem a sua opinião, né, muito bem formada e não está aberta a discutir outras possibilidades. Então, essa questão de ser fechado para só aquilo que você acha, né? Só aquilo que você acredita. Não confiar muito no que está sendo enviado, porque realmente tem muita coisa falsa na internet. E essa questão do isolamento social, né? Eu fico pensando se esse é o futuro que a gente quer viver, em que as pessoas estão mais isoladas, em que a gente não tem muito controle sobre o que estão fazendo com os nossos dados, como é que eles vão ser usados, né? Como é que eles estão sendo vendidos e poucas pessoas decidindo o futuro, né, dessas grandes tecnologias e, ao mesmo tempo, a gente aumentando nossa expectativa de vida. Né? A gente quer viver por mais tempo nesse mundo, o que a gente quer mudar, né, disso? E, a partir disso, a gente sabe que não é tudo que vai acontecer do dia para a noite, né? A IA não vai revolucionar o mundo inteiro no mês que vem, a gente não vai ter, né, biocomputador no ano que vem, tudo demora, as coisas demoram para acontecer. Mas, mesmo assim, geram questionamentos, né? Então, algumas das coisas que eu pensei, enquanto eu estava lá e depois do evento, quando você vai, né, absorvendo todo o conteúdo que demora um tempinho, o que vai acontecer com o mercado de trabalho, né, com o desenvolvimento da IA. Hoje, apesar de a gente usar ela para coisas mais operacionais, né, do nosso dia a dia, para otimizar tempo, no futuro ela vai ser muito mais utilizada para reduzir trabalhos intelectuais, né, substituir trabalhos intelectuais. Então, o que vai acontecer? A gente finalmente vai ter uma jornada menor de trabalho? E se a gente tiver uma jornada menor de trabalho, será que a gente vai ser remunerado do mesmo jeito? Ou vai ser remunerado por entregas, né, por resultados? E como que as pessoas que não estão nem hoje bem colocadas no mercado de trabalho vão estar
nesse mercado de trabalho no futuro, né? Pessoas que hoje já estão marginalizadas, por exemplo, como é que elas vão ficar nesse novo futuro em que todo mundo vai ter o Apple Vision Pro para fazer compras e conseguir preços, cupons mais baratos? Sei, acho que é uma disparidade muito grande, né? A gente está falando de uma parte grande da população ainda que está abaixo do nível nutricional adequado ou que não tem acesso a saneamento básico, e ao mesmo tempo a gente está vendo tecnologias mega avançadas que vão permitir coisas inimagináveis, né, para a gente hoje. Tudo, né, promete mudar muito. A forma da gente aprender, eu fico pensando em qual vai ser a cara dessas novas cidades que vão precisar se adaptar para as mudanças climáticas, né? Inclusive, a gente já vê isso, cidades que sofrem terremotos, furacões, ciclone, elas já estão se adaptando, prédios, né? O próprio material mesmo que eles estão usando é diferente. E eu fico pensando também, pós-pandemia, a nossa rotina mudou muito. Né? Uma coisa que eu sempre penso eu lembro que antes da pandemia, quando eu ia marcar uma reunião comercial, eu marcava num momento em que tinha 2 horas antes da reunião comercial disponíveis e 2 horas depois, para dar tempo de ir e voltar de São Paulo. Hoje a gente marca uma reunião comercial às 10, aí tem uma reunião interna às 11, aí tem uma reunião com o cliente à 1, né? E por aí vai. Você vai saindo de uma coisa e entrando na outra. A gente precisa estar em todo lugar o tempo todo, praticamente, depois da pandemia. E com esses novos modais, né, de transporte, por exemplo, o eVTOL, que vai permitir que a gente faça distâncias maiores no menor período de tempo, será que isso vai trazer uma rotina mais acelerada para a gente? Ou será que a IA, substituindo algumas coisas, né, do que a gente faz no dia a dia, vai conseguir equilibrar isso? Eu sempre fico me perguntando qual que vai ser o ritmo do nosso dia a dia daqui a algum tempo, né, com essa quantidade de tecnologia que está surgindo. Como que a gente vai se relacionar com outras pessoas? A gente só vai se relacionar com seres humanos? Ou será que a gente vai aumentar muito o nosso relacionamento com coisas virtuais, né, dentro de jogos, dentro de filmes que vão ser mais imersivos, né, experiências virtuais mesmo? E qual que vai ser o impacto das pessoas vivendo 200 anos para o planeta Terra? Então, tem muitas perguntas, a gente poderia listar aqui, sei lá, 1 milhão de perguntas diferentes do que vai ser esse futuro, mas que a gente precisa ir acompanhando, né, aos pouquinhos, entendendo o que cada tecnologia, como cada tecnologia está sendo usada. Hoje a gente vê que muitas delas ainda não tem nenhuma função muito específica, né, elas são super diferentes, super revolucionárias, mas a gente não entende muito a usabilidade e o impacto dela para o nosso dia a dia. Então, essas coisas vão acontecendo devagarzinho. Mas o SXSW ele é legal porque ele te abre, né, todas essas possibilidades e te faz pensar no impacto de todas essas mudanças aí que estão para acontecer. Gente, eu acho que é isso para fechar. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos e das reflexões que a gente trouxe. Estamos, né, sempre gravando aí vídeos, lives, a gente tem participado de bastante evento, temos uma newsletter com conteúdos sobre a Inventa, com notícias no mercado de inovação, com cases que a gente discute. Temos um grupo de WhatsApp, inclusive, de networking, que tem mais de 200 pessoas lá que estão sempre trocando novidades, vagas, eventos, enfim, tudo quanto é tipo de conteúdo lá dentro. Vamos deixar todos esses links aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, e vocês estão super convidados para entrar em todos eles, né, e ter mais contato aí com a gente também. Então é isso, espero que tenham gostado, muito obrigada por estarem até aqui, né, com a gente, e bom dia, boa tarde, boa noite aí, independente do horário que vocês estiverem assistindo o vídeo. Obrigada, pessoal. Até mais.